Agradeço a participação. Vamos lá, vamos gravar aqui a reunião, a nossa reuniãozinha de hoje, com a palestra do Dr. Sérgio Branco. Bom, quero agradecer a participação de vocês, de todos, o pessoal aqui da Comissão de Direito Digital, da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB aqui de Campinas, também os colegas visitantes que estão aqui, que não participam diretamente das comissões, mas que nos acompanham nas redes sociais e o trabalho realizado pelas comissões aqui. Principalmente hoje nós estamos aqui na Comissão de Direito Digital. Então, agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui, todos amigos, amigas, e a gente está sempre aí trocando ideias e discutindo sobre direito digital. Agradecer também imensamente as meninas aqui da OAB, a Carol, a Andressa, a Miriam, todo o pessoal do staff aí que nos auxilia para que a gente possa realizar esses eventos de forma online, e que sem elas a gente dificilmente conseguiria também. E, em especial, a diretoria da OAB, na presidência da doutora Luciana Freitas, que também nos dá todo o apoio. Bom, hoje nós temos a honra de ter a presença aqui é um querido amigo já, o doutor Sérgio Branco, né? Vocês não sabem, a Ana Cristina vai fazer a leitura depois do mini currículo, né, do Dr. Sérgio, porque se fosse fazer a leitura do currículo completo, ficaríamos aqui horas, né, para fazer a leitura do currículo do Dr. Sérgio. Imagina. Mas hoje nós estávamos conversando, eu, a Ana, o Rodrigo, e o que chamou muita atenção da Ana foi que o Dr. Sérgio tem uma pós-graduação em cinema, né? E eu comentei, o Dr. Sérgio é um profundo conhecedor da área do cinema também, né? Nessa parte. Então, é uma delícia conversar, ouvir o Dr. Sérgio, e sempre que eu convido, ele prontamente ele se coloca à disposição da comissão, trocar sua brilhante ideia sobre todos esses assuntos, né, de inteligência artificial, esquecimento e assim por diante, né? Depois a Ana Cristina vai dizer aí mais algumas coisas aí de livros que o Dr. Sérgio escreve. Mas, Sérgio, com todo carinho mesmo, muito obrigado, viu, por estar aqui conosco, por aceitar o nosso convite e poder trocar conosco todo o seu conhecimento a respeito de todos esses temas aí que a gente tem tratado ultimamente, tá bom? Então, vou passar a palavra agora para a Ana, ela vai fazer a leitura aí do mini currículo do Dr. Sérgio, e depois já passo a palavra diretamente ao Sérgio para que ele possa fazer a explanação aí da palestra de hoje. Obrigado, viu, pessoal? Ana, a palavra é sua, a plataforma é sua, né? Muito obrigada. Doutor Sérgio, eu até brinquei com o doutor Carlos no momento que a gente estava falando sobre a sua graduação, pós-graduação em cinema. Eu falei, a gente não pode mudar um pouquinho o foco da nossa reunião? Mas boa tarde. Dr. Sérgio é advogado e sócio do escritório Renó Penteado Sampaio, cofundador e diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, doutor e mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor do doutorado da Universidade de Montreal, professor da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, IBMEC, especialista em propriedade intelectual pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, pós-graduado em cinema documentário pela Fundação Getúlio Vargas, graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e autor dos livros Memória e Esquecimento na Internet, Direitos Autorais na Internet e o Uso de Obras Alheias, entre outros. Seja mais uma vez muito bem-vindo a essa comissão. Muito obrigada por estar conosco nessa tarde, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Sérgio, só vou fazer uma solicitação pessoal para manter o microfone fechado, fazer os questionamentos inicialmente pelo chat, que o Spencer, como comentarista, vai fazer a leitura depois da explanação do Dr. Sérgio. Hoje nós teremos o Rodrigo Canguçu e a Ana Cristina como mediadores do evento. Eu vou estar aqui como espectador somente. Obrigado, pessoal. Dr. Sérgio, fique à vontade. Desculpe. Imagina, eu que agradeço ao convite
mais do que gentil e generoso, doutor Carlos Alberto, como disse, um amigo já, que sempre me acolhe tão bem aqui na comissão. Agradeço as palavras da doutora Ana Cristina e estou muito honrado aqui com a presença do doutor Manuel, que nos ouve de Portugal. E eu tinha preparado uma apresentação, mas como o cinema tem muito a ver com a arte da edição, eu decidi agora, em homenagem ao comentário do doutor Manuel e a provocação da doutora Ana Cristina, editar minha apresentação para começar falando de cinema. Então, porque o assunto de inteligência artificial me remete à vez que eu fui ao cinema, 20 e pouquinhos anos atrás, ver o filme Inteligência Artificial do Steven Spielberg, que eu imagino que alguns de vocês tenham visto. E eu me lembro, eu só vi esse filme uma vez no cinema. O filme eu acho que é de 99 ou 2000. E eu estava sentado no cinema vendo o filme, e tem uma hora, não quero dar spoiler para as pessoas, mas o filme conta a história de um menino que, na verdade, é um robô. Né? Isso não é spoiler, o filme começa assim, o menino é um robô. E o menino precisa encontrar, num determinado momento do filme, a fada azul. E ele não sabe como encontrar a fada azul, e ele vai a um tipo de lan house, um cybercafé, com um outro robô, um robô adulto, digamos assim, onde ele pode perguntar a um software, a um personagem, onde ele encontra a fada azul. E o personagem que aparece, chamado Dr. No, é um personagem assim que dá umas... é um holograma, né, que dá umas cambalhotas. Eu me lembro, juro para vocês, de estar no cinema e pensar assim: como seria bom se nós tivéssemos a quem fazer perguntas e que nos pudesse responder a qualquer pergunta que nós fizéssemos. Isso era 99 ou 2000. Eu não podia imaginar que poucos anos depois o Google seria essa figura, não é um holograma, não fica dando cambalhota, ainda bem, né? Imagina se a cada pergunta que a gente fizesse, um holograma desse uma cambalhota na nossa frente, a experiência ficaria um pouco prejudicada. Mas está aí a inteligência artificial. E quando eu volto, né, para essa minha ida ao cinema 20 anos atrás e penso na inteligência artificial como uma coisa do futuro, na verdade, a inteligência artificial é uma coisa do presente hoje em dia. O futuro chegou, meus amigos. Nós não estamos falando de algo que ainda vai acontecer. Nós não temos a inteligência artificial chamada, né, de singularidade. A inteligência artificial é muito boa para fazer algumas coisas muito bem, mas ela ainda não faz todas as coisas muito bem. E ainda olhando para o cinema, né, e para a cultura de modo geral, nós sempre tivemos a expectativa de lidar com a inteligência artificial. Pensem comigo, Frankenstein, né, aquele personagem da Mary Shelley, né, um personagem do século XIX, tem um filme, 1930, mais ou menos. Vocês conseguem imaginar, né? Aquilo é uma inteligência artificial. A gente pensa nos Jetsons, que tinham uma robô chamada Rose, né, que servia... A gente até volta a falar sobre a Rose daqui a pouco. A gente pensa em Guerra nas Estrelas. A gente pensa em Wall-E. A gente pensa em Ex Machina. Todos filmes e desenhos e produtos da nossa cultura que fazem que a inteligência artificial se assemelhe a nós mesmos. A inteligência artificial, no nosso imaginário cultural, é uma inteligência artificial humanizada, antropomórfica. Ela parece seres humanos. E a verdade, meus amigos, é que a inteligência artificial com a qual a gente lida, ela não tem essa configuração. Elas são braços mecânicos, robôs que varrem a nossa casa, né? Aqueles robôs circulares, né? Que limpam a casa. Esses assistentes virtuais como a Alexa, o próprio Google, e uma série de aplicativos que usam algoritmos. A Netflix nos recomenda filmes a partir de um sistema de inteligência artificial. Então, a inteligência artificial permeia a nossa vida, está na nossa vida, mas é muito diferente da inteligência artificial que faz parte do nosso fetiche cultural, da criação de seres
que se parecem conosco, né? É o homem brincando de ser Deus. Até separei aqui, porque eu quero falar sobre esse livro, né? Um livro que eu gosto muito. Acho muito interessante, que é o Homo Deus, do Yuval Noah Harari, né? Um escritor, um historiador israelense, que escreveu 3 livros muito bem-sucedidos, né? Sapiens, que é o primeiro, esse daqui, o Homo Deus, em que ele fala sobre inteligência artificial, e 21 lições para o século XXI. Então, o meu primeiro ponto no nosso encontro de hoje é que nós temos que estar atentos ao fato de que a inteligência artificial não é um assunto do futuro, vai ser um assunto cada vez mais para o futuro, mas ele já é um assunto do presente, porque os dilemas da inteligência artificial com os quais nós temos que lidar são dilemas postos aqui, são dilemas dados para nós. E aí eu vou abrir aqui 3 eixos, né? Eu falei em eixos. E aqui, gente, eu já desorganizei toda a minha apresentação, por isso que eu estou dizendo que eu estou remontando aqui minha apresentação de cabeça. Mas já desorganizei toda, mas não tem problema. Eu vou abrir 3 eixos aqui, que são eixos de problemas, de questões reais, relacionadas à inteligência artificial, com os quais nós já temos que lidar. E aí vou deixar para o final uma resposta ao doutor Manuel Maceno, que nos confidenciou aqui que em breve vai ter que falar sobre regulação de inteligência artificial. Então, eu humildemente quero contribuir, né, espero poder contribuir em alguma medida com essa palestra que ele vai dar muito em breve. Os eixos são muitos, gente. Assim, essas escolhas desses 3 eixos é uma escolha que passa pela minha experiência, pela minha história, pela minha percepção, pelo meu olhar. Mas, se fosse a doutora Ana Cristina, o doutor Carlos Alberto, a doutora Roseli, o doutor Rodrigo, qualquer outra pessoa dando essa palestra escolheria outros eixos e pensaria em outros problemas, porque problema não falta. O primeiro, eu acho que é uma questão que... E eu escolho começar a falar sobre esse, porque ele é muito evidente, né? Um problema relacionado a questões trabalhistas, a nossa relação com o trabalho, a nossa relação humana com o trabalho, a nossa relação humana com o fazer. E por que que isso é um problema? Eu acho que existe aqui um problema de 2 ordens. O primeiro é um problema ainda muito especulativo, mas, enfim, eu acho que a gente tem que pensar sobre isso, sobre a inteligência artificial substituir postos de trabalho e causar demissões em massa. Não sou especialista nesse assunto, mas eu acho que o assunto interessa a todos. Em tese, pelo menos, a questão que se põe é a seguinte: quando nós passamos de uma sociedade agrária para uma sociedade industrial, nós abandonamos postos no campo de atividades rurais para atividades industriais, mas, em alguma medida, a gente continuava precisando de muita gente e a gente continuava desempenhando tarefas mecânicas. A diferença foi que as tarefas mecânicas do campo migraram para tarefas mecânicas na indústria. Hoje em dia, com a alta automação da indústria, o que se especula é que haja uma demissão em massa, né, ou uma substituição em massa de seres humanos por artefatos técnicos e por inteligência artificial, sem que nós sejamos capazes, como sociedade, de substituir esse contingente que deixa as indústrias, as fábricas, para encontrar para esse contingente um número equivalente de postos de trabalho no que vai surgir. Porque existem estudos do Fórum Econômico Mundial, por exemplo, o mais recente que eu me lembro é de 2020, em que eles mostram assim, quais são as habilidades do futuro. E as habilidades do futuro, segundo essas pesquisas, são, é claro, gente, são as habilidades que nos definem mais como humanos. São habilidades de resolução de problemas de gestão, habilidades relacionadas à criatividade, habilidades relacionadas à gestão de pessoas, habilidades relacionadas à solução de problemas jurídicos sofisticados.
Porque existe uma pesquisa, foi feita uma pesquisa não muitos anos atrás, no Canadá, em que um Non-Disclosure Agreement, né, um acordo de confidencialidade, foi analisado por 20 advogados experientes e pela inteligência artificial. E essa inteligência artificial conseguiu analisar esse acordo de confidencialidade melhor, num tempo mais curto e de maneira mais hábil do que esses 20 advogados experientes, não eram estagiários, eram 20 advogados experientes. Então, a inteligência artificial, mesmo que ela faça apenas isso bem, esse pouco que ela faz, ela desempenha bem e vai desempenhar cada vez melhor. Então, o que vai sobrar, né, como habilidades altamente visadas no campo de trabalho são as habilidades altamente humanas. E essas habilidades humanas não são apenas assim a elaboração de peça jurídica. É a elaboração de uma peça jurídica altamente sofisticada, de questões muito sofisticadas. E nós sabemos que, com a quantidade de pessoas, por exemplo, formadas em direito, nós não há sofisticação suficiente para todo mundo, né? Quer dizer, não há problemas tão complexos que bastem para que todas as pessoas possam se dedicar a eles. Então, uma primeira preocupação é como a gente vai lidar com essa migração de tarefas repetitivas, mecânicas, para a automatização dessas tarefas, e o que nós fazemos com essas pessoas quando o que se vai esperar no futuro, né, quando a gente vai esperar como habilidades desejáveis, essas habilidades humanas altamente sofisticadas. Como é que a gente fecha essa equação? Eu não sei. O segundo ponto é, ainda relacionado à questão trabalhista, é como é que a gente lida com a relação entre nós e plataformas, né? Cada vez mais nós vemos pessoas que trabalham por meio de plataformas como iFood, como Uber, né? E outros aplicativos de mobilidade urbana, de entrega, Rappi, né? Etc. E isso é uma questão essencialmente de trabalho, tá bom? Por isso que eu não estou me metendo nela, mas estou trazendo para uma discussão de inteligência artificial, porque ela vai precisar ser pensada. Como é que a gente lida com os algoritmos que decidem se aquela corrida vai para uma pessoa ou vai para outra? Como é que a gente lida, como é que a gente regula os algoritmos que permitem, por exemplo, que uma pessoa trabalhe 20 horas por dia? Isso é possível, né? A gente, como sociedade, deseja isso, não deseja? Como que a gente vai resolver essa questão? Eu também não sei. Mas esse é um ponto regulatório que a gente vai precisar enfrentar. A nossa relação como sociedade e com algoritmos, plataformas que geram trabalhos, que geram postos de trabalho e que geram questões de ordem trabalhista, e essa substituição, né, do contingente de seres humanos por inteligência artificial, por um trabalho automatizado, com uma escassez de pessoas, ou escassez de trabalho para pessoas qualificadas para essas atividades mais intelectualmente sofisticadas. Como é que a gente resolve isso? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Não existe, acho que não é possível a gente discutir, e esse segundo ponto é um ponto que perpassa todas as questões que vão ser tratadas aqui. Gente, desculpa, até estava falando antes, eu venho de uma gripe. Há gripe no mundo, gente, não é só Covid, eu fiz o exame, não é Covid. A gente esqueceu que havia isso, né? Não é Covid, não é influenza, mas eu ainda estou me recuperando aqui um pouquinho, então peço perdão pela eventual tosse de vez em quando. O segundo ponto é ética. Não tem como a gente falar sobre inteligência artificial sem falar sobre ética. A ética, na verdade, perpassa todos os elementos da inteligência artificial. E aí a ética, eu tô assumindo a importância da ética num sentido muito amplo, tá bom? Assim, latíssimo senso.
em que a ética regula desde a forma como a gente fala. Vou dar alguns exemplos. Com esses assistentes pessoais, há pouco tempo saiu uma matéria muito interessante que se chamava A Era da Falta de Educação Casual, se eu puder traduzir assim de uma maneira livre. O que estava acontecendo é que crianças viam os pais se dirigirem a Alexa falando assim: Alexa, toca Frank Sinatra. Alexa, que temperatura está fazendo? Alexa, quanto tempo está demorando para chegar em tal lugar? E as crianças começaram a falar para os pais assim: mãe, pega água para mim. Pai, arruma minha cama. As crianças começaram a falar assim, porque viam, né, as pessoas... Eu não tenho, mas eu imagino que as pessoas não falem para Alexa: Alexa, por favor, você poderia fazer a gentileza de tocar essa música para mim? Né? Acho que as pessoas não falam assim. Mas, por outro lado, isso repercute em casa, né? Então, existe uma forma de tratar esses assistentes? Existe um direito de saber que eu estou falando com uma ferramenta de inteligência artificial? O Google fez um experimento muito interessante, tem no YouTube, se vocês quiserem ver, em que uma ferramenta de voz, uma inteligência artificial, com uma voz humana, ligava para agendar um corte de cabelo, num salão, né, de cabeleireiro. E aí o representante do Google faz essa demonstração ao vivo, dizendo assim, bom, vamos marcar o corte de cabelo. E ligam, uma pessoa no salão atende, né, um ser humano atende, e essa pessoa começa a falar com a inteligência artificial. A inteligência artificial fala assim: eu gostaria de agendar um corte de cabelo para o Sérgio. E a pessoa que não sabe que está falando com a inteligência artificial fala assim: claro, que dia? Quarta-feira. Tem algum horário de preferência? Às 11. Deixa eu ver se às 11 está livre. E a inteligência artificial fala: aham. Gente, esse aham é absolutamente humano. Isso é absolutamente humano. E aí, a pessoa lá do salão de cabeleireiro fala: às 11 tem sim. Ao que a inteligência artificial fala: então tá ótimo, o nome dele é Sérgio Branco, então tá marcado, tá marcado. Em nenhum momento existe a informação de que aquela pessoa está conversando com uma inteligência artificial. Essa informação deveria ser dada. Nós temos o direito de saber. Vejam que as contas do WhatsApp que são comerciais, aparece uma mensagem para a gente, né? Você está conversando com uma conta comercial. Isso é um direito ou não? Ou isso é uma gentileza? Não sabemos ainda. A gente viu recentemente, uns 3 anos atrás, uma notícia que falava que a Arábia Saudita tinha concedido cidadania a um robô chamado Sofia. Eu falei para todo mundo assim: olha só, gente, a gente está sabendo disso pela notícia do Globo, da Folha de São Paulo, mas alguém foi ler o texto em árabe para saber o que esse texto diz? Claro, ninguém foi, né? Porque ninguém nem achou, nem as pessoas não leem árabe, né? Mas assumindo que essa notícia seja fidedigna, é de fato curioso, né? Talvez preocupante, que um robô que se apresenta com um gênero feminino, e eu volto a isso a seguir, possa ter uma cidadania e, mais do que isso, possa aparecer em público, por exemplo, sem um véu, coisa que uma mulher na Arábia Saudita não pode. Então, como é que a gente lida com isso, né? Robô tem gênero, e aí tem uma questão também de gênero subjacente a essa discussão. Por que nos Jetsons a Rosie era a Rosie? Por que a robô que serve à mesa e que é a empregada doméstica é uma empregada doméstica e não um empregado doméstico? Isso, quando surgiram esses assistentes virtuais, essa era uma das questões. Por que a voz é sempre de mulher? Por que você associa isso a uma secretária e não a um secretário? Então, existe uma questão de gênero. Existe uma questão de raça, existe uma questão de racismo, de algoritmos que não identificam o rosto de pessoas negras. E isso já deu muitos problemas, inclusive para o Google, ferramentas que não identificavam o rosto de pessoas negras, o rosto de pessoas asiáticas. Então, a gente não pode repetir, num ambiente digital regulado por inteligência artificial, todas as mazelas e todos os problemas que a gente vem lutando
há séculos no nosso mundo físico. Então, assim como na LGPD e no que diz respeito à proteção de dados, a gente fala muito em privacy by design, né? Uma privacidade por default, por desenho, por princípio. A gente precisa pensar na ética por princípio. Por isso que eu digo que a ética, eu estou falando ética em sentido muito amplo aqui, mas a ética é transversal a tudo isso, porque eu não posso ter um algoritmo, eu não posso ter um sistema de inteligência artificial que reforce, que propague, que acentue, que repita todos os problemas de discriminação, todo tipo de discriminação que a gente tem no mundo. Então, eu preciso que a inteligência artificial seja um instrumento de correção das desigualdades e das discriminações, e não que ela seja um propagador ou um repetidor. Nós temos que estar incrivelmente atentos à forma como a inteligência artificial vai ser desenvolvida, né, e não só criada, a gente ainda está criando, mas criada, desenvolvida e aprimorada daqui para frente, para que a gente não crie um mundo ainda pior do que o mundo que a gente tem em questões de desigualdade e de discriminação. E esse eixo tem muito a ver com o que o Dr. Manuel Maciano falou um pouquinho antes aqui do nosso início, que é a questão regulatória. Eu já vou antecipar esse ponto para cá. No Brasil, nós temos 2 instrumentos que vêm tratando, né, que tratam de inteligência artificial. Um é um projeto de lei, o projeto de lei 21 de 2020, que ainda está no Congresso em debate, e é um projeto muito principiológico. Nós temos no Brasil, recentemente, criado leis como o Marco Civil da Internet, como a LGPD, que são leis muito principiológicas. E isso é bom, assim, tem um aspecto bom, porque elas sobrevivem melhor ao tempo, né? Quando eu faço uma lei relacionada à tecnologia, uma lei que é muito presa a aspectos técnicos daquela tecnologia, ela está fadada a se desatualizar muito rapidamente. Então, é bom que haja elementos principiológicos nessas leis, que são muito relacionadas à tecnologia, como é o Marco Civil, como é a LGPD e como uma eventual lei de inteligência artificial. O problema, e a lei de inteligência artificial fala, lá eu até anotei aqui, o uso de inteligência artificial no Brasil tem por objetivo a promoção de pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial ética e livre de preconceito. Então, está lá, que bom, é isso mesmo. Mas, por outro lado, uma lei incrivelmente principiológica, essencialmente principiológica, não enfrenta também com mais vigor, com mais clareza, esses elementos, né, que eu estou tentando trazer aqui, justamente porque, por ser principiológica, ela vai ter mais flexibilidade de interpretação. E aí o que um juiz vai entender como ético, o outro não vai entender. É importante que, né, a ética possa ser interpretada, justamente para que ela acompanhe o movimento histórico daquilo, porque o que a gente considera ético hoje é certamente diferente do que a gente considerava ético 30 anos atrás, e, por consequência, é diferente do que a gente vai considerar ético em 2052, mas, por outro lado, se a lei é ampla demais, ela não consegue direcionar de uma maneira mais concreta a forma como nós precisamos regular esses diversos aspectos de inteligência artificial. O segundo instrumento é um estudo brasileiro de inteligência artificial, feito pelo governo federal, e que também tem 50 ou 60 páginas, também é muito principiológico. E também é feito de uma forma, se por um lado a sobreviver ao tempo, é feito de uma forma muito, muito ampla, muito abstrata, que, a meu ver,
não enfrenta os problemas de uma maneira mais firme. Então, é bom que haja normas principiológicas, mas elas não, a meu ver, elas não vão ser suficientes. A gente precisa, de fato, pensar, né, como sociedade, e nos inspirar também em outros modelos. A Europa fez uma coisa muito curiosa num regulamento europeu de robótica e direito civil. A Europa incluiu, e é por isso que eu digo que a inteligência artificial, a gente tem que começar a falar de filme, de livro mesmo, ela incluiu as 4 leis do Isaac Asimov sobre como se relacionar com inteligência artificial, incluiu no texto. Está lá, assim, são leis do Isaac Asimov. Permita interromper, Por não favor. foi o regulamento, é uma resolução Não. do Parlamento Europeu, não Isso, vinculativa. perfeito. Não, exatamente, por favor. Não vinculativa, foi uma iniciativa de uma deputada luxemburguesa, Amandine Delvaux, e que essa resolução é um dos fundamentos da proposta da Comissão apresentada a 21 de abril de 2021, de uma lei a doer, detalhe, multa, regulação, certificação, etc. Mas pronto, desculpa interromper, mas Não, é que é um ato puramente político, por isso é que é muito principiológico. perfeito, não, agradeço, aí até me ajudou, deu para eu beber uma água aqui enquanto você falou, mas é que é super importante, né, a gente ver que até mesmo a ficção, a inteligência artificial, né, a sua relação com o direito, é tão relacionada ao nosso ideário de inteligência artificial que vem da ficção, que se entendeu que valia a pena, eu acho que vale a pena, a gente olhar para aquilo que o Isaac Asimov pensou, né, como leis da nossa relação com os robôs, e isso serviu de inspiração para um debate político, que seja, né, na União Europeia. E aí, o terceiro e último ponto, até porque eu prometi que eu não ia me alongar muito para que eu pudesse ouvir também outras pessoas, né, e conversar um pouquinho, é que existe um aspecto já muito prático da inteligência artificial e aí eu vou andar por um campo onde eu me sinto bem mais confortável, que é o campo olha o ato falho de falar da inteligência artificial, né? Mas não, da propriedade intelectual, que é o campo dos direitos autorais, que é onde, né, eu tenho mestrado e doutorado, e aí, portanto, posso falar com um pouco mais de propriedade, que é o das obras criadas por inteligência artificial, e isso já é uma questão. E é uma questão tão relevante que eu começo com um exemplo para vocês. Teve um quadro chamado Edmund Bellamy. Esse quadro foi supostamente criado por inteligência artificial e vendido por $432 mil. Gente, não é pouco dinheiro. O dólar está 5, né? Então, façam as contas, são R$2 milhões. Não é pouco dinheiro. É muito dinheiro. E quando eu chamo atenção para o fato de ser muito dinheiro, eu chamo atenção para o fato de que existe um interesse econômico por trás desse quadro. Existe uma importância em se saber a quem pertencem os direitos autorais sobre esse quadro, porque, já dando spoiler do final, se esse quadro é um quadro protegido por direito autoral, eu não posso fazer uso dessa obra sem autorização. Mas se ele é protegido por quem? A quem pertencem esses direitos? Por outro lado, se esse é um quadro em domínio público, e é possível que seja, eu posso fazer uso desse quadro, porque ele é de domínio público, então ele não pertence a absolutamente ninguém. Onde está o dilema aqui? Nós temos um problema teórico e um problema prático. O problema teórico é que a lei brasileira, assim como muitas outras leis, falam que autor é a pessoa física, criadora de obra literária, artística ou científica. Então, se esse quadro foi criado, de fato, por uma inteligência artificial, esse ponto nos joga para um outro ponto, que é
É possível conceder personalidade jurídica a uma inteligência artificial? Por tudo que eu já vi, eu entendo que não, porque falta interesse, na verdade. Todos os problemas que a inteligência artificial me traz, hoje em dia, eu imagino que sejam problemas patrimoniais que eu resolvo patrimonialmente. Nessa mesma resolução a que o Dr. Manuel fez referência, existe, salvo engano meu, na mesma resolução, fala-se que, pelo menos por enquanto, bastaria que houvesse seguros, por exemplo, que seguros resolveriam o problema de responsabilidade civil de danos causados por inteligência artificial. A meu ver, isso faz sentido. A meu ver, eu não tenho necessidade... A gente, um século e tanto atrás, a gente, como sociedade, entendeu que fazia sentido conceder personalidade jurídica a pessoas jurídicas, porque isso tinha uma vantagem real, econômica, social, da separação do patrimônio da pessoa jurídica de seus sócios, porque isso estimularia que pessoas se unissem para desenvolver uma atividade econômica honesta, ética, mas que pode falhar, como tudo na vida, sem colocar em risco seu próprio patrimônio. Ok, me parece fazer sentido, mas por qual motivo eu concederia personalidade jurídica a uma inteligência artificial se não for por um aspecto patrimonial? E se for por um aspecto patrimonial, bom, a personalidade jurídica de uma pessoa jurídica já não basta? Os contratos de seguro já não bastam? Ninguém me convence. Eu sempre falo o seguinte também, gente, não é que eu seja contra, não sou contra. Eu não quero, daqui a 100 anos, alguém dizer todo mundo era a favor, menos aquele conservador do Sérgio Branco, que era contra. Eu não sou contra. Eu só acho que, neste momento, não faz sentido. Pode ser que daqui a alguns anos, né, apareça uma teoria e, bom, de fato, né, nesse caso, eu não quero entrar para a história como um conservador, muito menos um reacionário, não quero. Eu quero entrar para a história, né, assim, fazendo coro às vozes do que me parece fazer sentido. Eu acho que, nesse momento, não faz sentido a gente conceder personalidade jurídica à inteligência artificial. Voltando para os direitos autorais. Então, se a obra foi criada por uma inteligência artificial, e a lei brasileira diz que autor é pessoa física, criadora de obra literária, artística ou científica, essa obra não tem autor. E se essa obra não tem autor, ela está em domínio público. Então, todo mundo pode usar. Mas isso leva para um segundo ponto. E um ponto que seria um problema. Quem vai investir em obras criadas por inteligência artificial se elas estarão todas em domínio público e, portanto, não vai haver, possivelmente, né, por parte dessa empresa que investiu nisso, um retorno financeiro? Eu posso criticar isso dizendo que há vários modelos de negócio. Você não precisa ter direito autoral sobre a obra, você pode criar um modelo de negócio que o direito autoral não é seu e mesmo assim você ganha dinheiro. Mas esse nem é o ponto. O ponto é o seguinte. Se é verdade que as obras criadas por inteligência artificial estarão em domínio público e logo pessoas jurídicas, empresas, vão se sentir desestimuladas a criar obras por inteligência artificial porque não terão direito sobre elas, é só as empresas criarem uma narrativa de que essas obras estão sendo feitas por pessoas físicas. Elas têm o controle dessas obras, estão usando a inteligência artificial como um pincel, como um computador, como um instrumento de criação. Bom, e se isso não for verdade? Gente, se não for verdade, as obras por inteligência artificial já são feitas aos milhões, todos os dias. Como é que eu vou auditar cada obra para saber se cada obra foi criada por inteligência artificial ou por uma pessoa física, né? Vejam que nós temos aqui um dilema que pode dizer respeito a poucas obras, porque nem todas vão valer $432 mil, mas que é relevante saber, afinal de contas, foi uma pessoa física que criou ou foi uma inteligência artificial que criou? É relevante saber isso porque isso tem aspectos econômicos que decorrem disso. Então, um outro exemplo, né? As universidades da Holanda, junto com museus holandeses, criaram
um quadro chamado The Next Rembrandt, né? Como se o pintor Rembrandt tivesse feito um último quadro, um próximo quadro. Que quadro é esse? Tem lá o quadro, vocês se acessarem esse projeto que está na internet, vocês vão ver o quadro. A quem pertencem esses direitos? É relevante saber, porque, embora não seja um Rembrandt verdadeiro, e se eu quiser fazer uma camiseta com esse quadro, ou uma caneca, esses itens vendidos em museu, existe uma autoria aí? Nós não temos resposta ainda para isso, né? A comunidade internacional que discute direito autoral vem discutindo isso já há algum tempo, e eu acho que essas perguntas nos levam, na verdade, a uma outra pergunta, essa sim mais interessante. A gente reconhece nessas obras, no Edmond Bellamy, no Rembrandt, em música feita por inteligência artificial, a gente reconhece obras com valor intelectual porque essas obras simulam as obras que nós, como seres humanos, estamos acostumados a fazer e nelas reconhecer um valor intelectual. E quando a inteligência artificial começar a criar obras que são obras artísticas sob a concepção da inteligência artificial, aí sim vai ficar interessante. Será que nós vamos ser capazes de reconhecer ali uma obra intelectual? Será que, quando isso acontecer, a gente vai entender que aquilo é passível de proteção, mas aquilo sequer simula uma obra como nós conhecemos? Como é que a gente vai lidar com uma criação que a gente nem reconhece ali um valor intelectual, porque ela não se parece com um quadro, ela não se parece com uma música, ela não se parece com um texto, ela não se parece com um filme. Recentemente, os Estados Unidos negaram direito autoral a uma obra criada por inteligência artificial, mas há decisões assim na China, na África do Sul, para patentes, mas é um assunto que ainda está surgindo e que mostra concretamente que nós já estamos diante de dilemas que eu não sei se precisam ser regulados, mas que precisam de uma resposta, ainda que seja por uma regulação que nós já temos. Então, eu acho que esses são alguns dos aspectos que eu gostaria de trazer para discutir com vocês, né? Então, acho que tem um aspecto trabalhista, nossas relações, né, com nós, como trabalhadores, como uma classe que trabalha, né, seres humanos que trabalham, e a nossa relação com a inteligência artificial. Eu acho que a ética, que precisa estar embutida em qualquer discussão de inteligência artificial, e a questão de personalidade jurídica para a inteligência artificial, né? Em que medida a gente considera isso a partir de um caso de direito autoral, em que isso já é um problema posto. E, né, falei dos 2 documentos brasileiros que tratam de inteligência artificial, mas que, a meu ver, são, embora sejam principiologicamente interessantes, eu acho importante serem principiológicos, acho que são pouco ousados na forma de realmente regular a matéria e dar as respostas que nós estamos começando a precisar. Espero ter contribuído aqui com perguntas, mais perguntas do que respostas, mas, de fato, nós estamos ainda em busca de algumas respostas. Alguns alunos meus me criticam porque eu trago um monte de problema e não trago solução, mas no caso de hoje é porque a gente tem muitos problemas e poucas soluções mesmo. A notícia boa é que os problemas ainda estão aqui nas suas fases iniciais e eu acho que compete a todos nós darmos as mãos para tentar encontrar as melhores soluções possíveis para esses problemas. Dr. Carlos Alberto, agradeço mais uma vez a oportunidade e fico à disposição, como sempre, para a gente conversar na medida que seja possível aqui, interessante para os demais participantes. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Sérgio. Foi excelente, como sempre, né? A sua apresentação brilhante, clara, objetiva, e que realmente nos traz aí muitas reflexões, né, sobre essas questões da inteligência artificial. E você iniciou mudando um pouco o esquema, falando de cinemas, né, de filmes, né, sugeriu aí até o filme do Spielberg, mas tem um filme que eu assisti, acho que o ano passado, o ano retrasado, se não me engano, que chama O Jogo da Imitação, que é do Excelente. Alan Turing, fala sobre a questão do teste de Turing. Eu não sei se as pessoas aqui já tiveram oportunidade de assistir ou não, mas aqueles que não tiveram, assistam, porque vale a pena.
esse teste de Turing, ele cria, né, um software, né, uma máquina que ela faz uma questão de perguntas e respostas para as pessoas, para saber se aquelas pessoas responderiam as perguntas como se fosse uma inteligência artificial, né, em cima de um software que se chamava ELISA, se não me engano, na época, né, que foi criado, e através desse teste se apontou que aquele software, aquela ELISA, não era uma inteligência, não era considerada para a época uma inteligência artificial. Mas vale a pena assistir, que é um filme interessantíssimo, que trata muito dessa questão. O Turing é da época lá de 1910, 1900 e pouco, 1915, alguma coisa assim, e já se tratava dessas questões, né? Em 66, 70, já se tratava dessas questões. Então, é um assunto... Era só alguma coisa sobre os nazismo, não era? Sobre Isso, informações exatamente. nazistas, não era? Eu vi esse filme, muito bom, Carlos, a indicação. Muito bom, interessantíssimo, Então vale a pena. Mas, Sérgio, obrigado. Eu vou agora, vamos passar aos mediadores aí, ao Rodrigo e à Ana Cristina, e depois aos questionamentos, às perguntas, e vamos discutir bastante sobre isso aí. A palavra é sua, Rodrigo. Poxa, não sei nem por onde começar. Pelo começo. A não ser agradecer. Eu sou um admirador do professor Sérgio, acompanho, eu também sou da área de propriedade intelectual, então já li muita coisa sua, já participei de eventos do ITS. Que bom, que bom. Né? Tenho o meu certificadozinho lá do ITS. Oba, que bom. Certificadozinho não, certificado mesmo. Não, é um certificadozinho porque está em JPG aqui no meu computador. Não vem falar no diminutivo, não. Não vem falar no diminutivo, não. Mas você sabe que eu durante a palestra, o que foi uma preciosidade, né, lógico, eu fiquei pensando num texto que o Eduardo Magrini escreveu, né, que é uma outra pessoa que eu gosto muito, mas o texto dele era: seja bem-vindo à internet das coisas inúteis. E ele fazia um paralelo com tantas IoTs que não serviam para nada. E eu sou também uma cria dos anos 80, né? Então eu cresci vendo filmes de inteligências artificiais que levam a gente a criar várias ideias. E algumas coisas que eu fico pensando é até que ponto a gente precisa de tanta inteligência artificial como estão surgindo por aí. Eu sou um aficionado em jogos de videogame, jogos de computador, e a minha TV tem uma inteligência artificial que é para regular a iluminação que a TV... Eu preciso mesmo disso, né? A gente precisa mesmo disso, e isso é uma coisa que me preocupa, porque quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando da regra da própria inteligência artificial, como o Dr. Sérgio falou bem, e pensar nas questões éticas que envolvem, né? Mas quando a gente fala de carro né, movido por inteligência artificial, será que as nossas ruas estão necessariamente preparadas para essa inteligência artificial que querem implementar nos carros, né? E isso sempre me faz lembrar de uma pessoa chamada Stanislav Petrov. Quem foi Stanislav Petrov? Stanislav foi um russo e, segundo consta, ele, em 1983, evitou a Terceira Guerra Mundial, né? O que esse Stanislav fazia? Eu vou ser bem rápido, viu, Dr. Carlos? Não se preocupe. Ele basicamente ficava na frente de um computador durante a Guerra Fria, vendo se as informações que aquele computador fossem passar, eles seriam indicativos ou não de que os Estados Unidos teria lançado um ataque contra a Rússia. E, num determinado momento, aquele computador acusou que, de fato, teria acontecido aquele ataque. Só que esse Stanislav ficou olhando e falou assim: o que eu faço? Será que eu aperto o botão ou não aperto o botão? E, felizmente, ele optou por não apertar o botão, e a história mostra que realmente foi um erro do computador. Então, quando eu falo muito em inteligência artificial, penso muito em inteligência artificial, eu acho muito legal, acho muito interessante, mas a nossa sociedade, nessas outras questões paralelas, estão prontas para isso? Por exemplo, aqui no Brasil, já se admitiu
né, diferentemente da Europa, que questões decididas por uma inteligência artificial vão poder ser revistas por outra inteligência artificial, né? Quando na Europa, pelo que eu entendo, o Dr. Manuel e o Dr. Sérgio me corrijam se eu estou errado, pensam de forma diferente, tem que ser validada por uma pessoa. É isso mesmo? E no Brasil também. Né? No Mas Brasil também, apesar do veto não ter sido derrubado, o que estava entre vírgulas no artigo 20 do LGPD, se pensarmos conjuntamente, tive um debate com o Carlos Afonso a propósito disso, ele concordando comigo, com base nos princípios da OCDE 2019 suscritos pelo Brasil, na estratégia brasileira de inteligência artificial que recebe, e da jurisprudência do STF a propósito da dignidade da pessoa humana, que inclusive identificou a proteção de dados como um direito fundamental extra-catálogo. Neste caso, eu e o Carlos Afonso temos muito poucas dúvidas de chegar ao STF. Uma interpretação do artigo 20 da LGPD não vai passar assim, porque o que o Rodrigo diz, e com razão, é o elemento histórico da interpretação, mas não tem correspondência nem com a base principológica da LGPD, nem com a base principológica, nomeadamente a questão da dignidade da pessoa e da autodeterminação, nem com a Constituição, nem com os compromissos internacionais do Brasil. Isto é, não estou dizendo isto porque não estou sozinho a entender que essa interpretação de base histórica nem no Brasil é viável, porque seria algo que nem Putin, nem Xi, nem Modi, nem a Arábia Saudita aceita, que é a possibilidade da decisão final não ser humana. É que o Putin quer mandar ele, não quer que um computador mande por ele. Ele quer ter inteligência artificial para ele poder controlar melhor. Na China também, mas o Xi não vai passar a cadeira dele para um computador. O argumento que veio do veto, isso vai ser é um encargo para as empresas, obrigar à revisão humana, isso colide inclusive com qualquer humanismo, mesmo autoritário. Não estou dizendo, desculpa, Rodrigo, mas mesmo isso está no artigo 22 do RGPD, já estava na diretiva de 1995 sobre proteção de dados. Mas mesmo, eu creio, o veto e a impossibilidade, por uma falta de um senador, o Senado não ter derrubado o veto, não invalida que no Brasil entendamos que a norma vigente é que a decisão final tem que ser sempre humana. Desculpa lá. Imagina, mas, doutor Manuel, a gente está junto nesse raciocínio. A minha preocupação é que, por exemplo, vamos imaginar um setor de RH que faz a seleção através de uma inteligência artificial aqui no Brasil. Essa empresa, ela vai pelo caminho mais fácil, né? E ela não vai fazer... A minha preocupação é justamente não fazer toda essa análise que você muito bem colocou. E é isso que eu falo, a minha preocupação com a inteligência artificial não é nem necessariamente, como o Dr. Sérgio colocou aqui, se ela vai substituir, no primeiro momento, o mercado de trabalho, que isso é um risco, claro que é um risco, mas todo o cenário em torno disso está preparado para receber uma inteligência artificial, e essa é a minha preocupação. Mas eu vou passar agora para a Ana e para o Dr. Sérgio debaterem mais sobre isso. Eu só joguei a bomba, na verdade. Doutor Carlos, só um gancho do Rodrigo. Inclusive, escrevi um artigo naquele LGPD aplicado, que eu falo exatamente sobre isso. As reflexões sobre o uso da inteligência artificial no recrutamento e seleção, no processo de recrutamento e seleção, sobre a ausência de monitoramento. Quando ele falou nas questões trabalhistas, eu achei bastante importante isso. E doutor Sérgio, só fazer um ponto aqui. Do ponto de vista autoral, a gente já vê inteligências artificiais fazendo mesmo, como tem aquele canal no YouTube da Aiva, acho que é isso que chama, e ela vai criando música,
Daqui a pouco vai ser muito mais fácil eu contratar uma pessoa para fazer, um computador, digamos, para fazer isso, e vai reduzir o custo, né? Então, vai ter menos emoção do artista, né? Do espírito do artista, é muito mais uma questão financeira na concepção de músicas. E aí a gente vai ter música tudo igual por aí, né? Inclusive Perfeito. tem inclusive a questão aí, né, aquele livro da Shoshana, né, Zuboff, né, que é a era do capitalismo de vigilância, né, que ela fala sobre essa modelagem, né, que essas inteligências artificiais podem fazer e criar na sociedade, né? Quando a gente entra numa plataforma de música, por exemplo, que a própria plataforma já nos direciona para aquele grupo de artistas, de músicos que a gente está acostumado a ouvir, por exemplo. Então, é uma modelagem, aí já vai modelando toda a sociedade de acordo com interesses aí, né? Empresariais e assim por diante, né? Mas vamos lá, Ana Cristina, por favor. Eu vou fazer coro aos meus colegas e congratular o doutor pela brilhante explanação. Vou pegar esse gancho dos direitos sociais, né, e falar um pouco. Eu acho, na minha opinião, que esse marco regulatório deveria passar pela governança, né, de direitos sociais, aí uma reflexão sobre isso, justamente no direito do trabalho, onde o recrutamento e seleção, a triagem e a avaliação de candidatos, quando a gente pensa na rescisão, justamente na área da minha especialidade, né, onde eu vejo assim um risco da falta da cultura da proteção e da falta do entendimento do trabalhador, né, sobre essas questões do uso e da discriminação do direito da inteligência artificial. Eu acho que esse, para mim, no segmento do trabalho, é uma questão que merece muito relevo, é de grande pertinência e muito debate, né? Quando a gente pensa na distribuição de tarefas entre a inteligência, como o doutor perpassou por isso, a diferença a distribuição de tarefas entre o que o ser humano faria e a máquina faria, a avaliação de desempenho e a avaliação comportamental, que já se fala em entrevistas de emprego, com análise do perfil psicológico pelo reconhecimento facial, será que nós estamos preparados para isso? Né? Será que, aí é o que o doutor também mencionou, será que não deveríamos antes, sempre, como o doutor Manuel viu, o doutor Manuel concordando que deveríamos sempre antes saber de tudo isso, né? Então, é uma questão de salvaguardas de direitos sociais, quando a gente pensa nessa questão da inteligência artificial com o uso apropriado nessa seara trabalhista, e também uma nova análise sobre os direitos dos vulneráveis, né? Como fica a questão do uso da inteligência artificial, passando pelos vulneráveis, pelos menores, pelos idosos, por aqueles que discapacitados ou com capacidades diversas, né? Isso eu acho que é um ponto de muito debate ainda para uma norma principiológica, como o doutor falou, e aí eu me questiono se uma lei principiológica é efetiva quando a gente fala desses direitos sociais e os direitos do vulnerável, o cuidado e respeito aos direitos dos vulneráveis, né? E então, quando eu li o relatório do Laboratório de Políticas Públicas e Internet, o LAPIM, né? Eles colocam numa das justificativas para alterações do PL 2120, eles colocam que a inteligência, até copiei, eles colocam que a inteligência artificial não é um fim em si mesmo, mas uma ferramenta que tem que servir às pessoas com o objetivo final de aumentar o bem-estar humano.
E eu acho que é assim que tem que iniciar o debate, é assim que a gente tem que continuar, né? Muito obrigada, eu não quero me estender, e eu passo para o, não sei se para o doutor Carlos Alberto ou para o Spencer. O Sérgio, você gostaria de fazer algum comentário? Eu, um comentário, eu acho, ao que o Rodrigo falou sobre, né, a criação das obras por inteligência artificial se tornar, né, cada vez mais igual. Eu concordo com ele, né? Vai se tornar uma coisa econômica, eu concordo com ele. Mas eu queria contar duas coisas que eu acho que podem ser muito interessantes. Uma é um projeto de um professor da Califórnia que há 30 anos faz obras por inteligência artificial. A gente pensando que é uma coisa agora, né? Assim, ele faz há 30 anos. E o que ele faz é o seguinte: ele pega todas as obras do Vivaldi que estão em domínio público, coloca no programa que ele desenvolveu. Ele é programador e músico. E o programa que ele desenvolveu mapeia, entende o padrão do Vivaldi e faz uma música como se fosse do Vivaldi. Assim, faz um novo Vivaldi, né, no mesmo padrão. Aí, ele fazia o seguinte: levava para um auditório, uma audiência, pessoas que gostam de música clássica, e 3 peças eram executadas. Um Vivaldi verdadeiro, o Vivaldi da inteligência artificial, e um Vivaldi composto por uma pessoa que está viva naquele momento, faz uma música como se fosse do Vivaldi. A pessoa faria. E as 3 músicas eram tocadas sem que a audiência soubesse qual era qual. E ele perguntava no final, qual é o Vivaldi verdadeiro? Na maioria das vezes, as pessoas achavam que o Vivaldi da inteligência artificial era o verdadeiro. Ele fazia isso com Vivaldi, com Beethoven, com Bach, com Brahms, com Mozart, etc. E aí, o ponto que é interessante disso é que a gente sempre viu a criação humana como um dom, né? E eu não sei qual é o Vivaldi verdadeiro, assim, né? Eu não vou saber, eu não sou especialista. Quando você me pergunta assim, dessas 3, qual é o verdadeiro, eu provavelmente vou dizer, é essa aqui que me parece a melhor. E quando a gente acha que a melhor é a música da inteligência artificial, tem uma questão muito interessante aqui, que é: onde é que está a sensibilidade humana? Se a inteligência artificial conseguiu fazer uma coisa melhor do que nós, a ponto de um especialista vai saber reconhecer, mas eu não vou saber reconhecer. E isso já é interessante o suficiente. Então, isso é um ponto que tem que ser levado em conta. O segundo ponto, que é o contrário disso, e aí vai muito na linha do que o Rodrigo disse, é que a Cora Ronay, né, que é colunista aqui do Globo, filha do Paulo Ronay, né, tradutor, ela, uns anos atrás, não muitos, uns 2 ou 3 anos atrás, ela foi... mais de 2, né, por causa da pandemia, uns 3 ou 4 anos atrás. Ela foi a um país oriental, que eu não lembro mais qual, se Coreia, se Japão, não sei. E ela disse que no hotel onde ela se hospedou, as coisas eram entregues nos quartos por meio de um robô. E ela disse que nunca viu tanta gente esquecendo, preciso de toalha, preciso de sabonete, preciso de tudo, porque todo mundo queria receber, né, o robô batendo na porta para pegar. E aí até ela falou, eu também, né? Fiquei, olha, preciso de tal coisa. E o robô ia lá levar. E aí ela fez uma observação no final dessa crônica dela, muito interessante, em que ela diz assim: é claro, o robô, né, não tem que pagar salário, não tem que pagar 13º, férias, não dorme, não passa mal, não tem fim de semana. Está lá trabalhando, né, é muito mais barato. Olha o problema também trabalhista aí, né? Assim, eu vou substituir todos os meus empregados por robôs? É muito mais barato. Aí ela diz, e isso é muito interessante, essa observação dela. Ela fala assim, olha, talvez isso se torne tão comum que os hotéis, por uma questão financeira, substituam os seus funcionários por robôs. Mas aí os hotéis verdadeiramente diferenciados e 5 estrelas só vão ter empregados humanos para tratar os seus hóspedes como humanos. E aí passa a haver uma inversão, assim, porque a novidade do robô
Hoje, uma novidade, talvez esse hotel onde ela ficou hospedada também seja um hotel 5 estrelas, que pode pagar por essa novidade. Inverte. Mas isso, quando ela falou isso, eu que trabalho com direito autoral, pensei a mesma coisa do Rodrigo. Será que no futuro as obras musicais vão ser todas feitas por robô, mas quando eu tiver realmente dinheiro e quiser ostentar uma obra musical, eu vou contratar um músico, né, uma pessoa física, um ser humano, para compor uma música para mim, vou dizer, música de um ser humano, falar, olha só como eu tenho dinheiro, como minha obra é diferente das outras, minha obra, o meu filme tem uma trilha sonora feita por uma pessoa. Eu não sei, mas isso tem, né, essas implicações. Esse exemplo é um exemplo que tem todas essas implicações. É ético a gente só ter música feita por? É ético a gente desempregar todas as pessoas só porque é mais barato? Como é que eu lido com um problema trabalhista, né? Um problema trabalhista não, um problema de trabalho, de emprego, de fazer, do ofício de fazer, levando em conta apenas aspectos econômicos? A quem pertencem os direitos sobre essas obras? De fato, está tudo no domínio público? Qual o modelo de negócio para isso? Vejam que, a partir de um exemplo simples, bobo, trivial, a gente consegue encarar toda a dificuldade regulatória social, gente. Isso é social, isso não é apenas lei. A gente tem que pensar na lei, pensando nos impactos sociais disso. Isso pode mudar o nosso mundo, pode ser uma nova sociedade. E aí eu sei que não é a melhor dica para uma sexta-feira, porque Mas, é bem... Sérgio, mas Sim. precisa, isto é pensando do lado, na disciplina do lado de cá, software, que bem ou mal é uma obra literária no sentido da Convenção de Berna, Sim. diz literalmente o Acordo do TRIPS ou o Tratado de Monti. Bom, se a gente fizer a diferenciação entre criador intelectual e autor, imputa a obra à organização, que é também o normal em matéria de direito de patentes. Olha, não, eu acho que olha, não. Eu acho que não, porque a lei brasileira, né, vai dizer que autor é pessoa física, pois, mas criadora aí é um da problema de obra. ajustar, quer dizer, não há problema nenhum, creio eu, uma lógica de propriedade intelectual, se imputar a autoria à organização ou a imputar a autoria originária a quem encomendou a obra, distinguindo entre o autor, enquanto titular do direito de autor, e o criador intelectual, com direitos designadamente de reivindicação de paternidade se tiver um contributo suficiente. Isto é uma questão técnica. Aliás, Sérgio falou e muito bem na questão da responsabilidade jurídica como uma questão técnica associada ao seguro. Eu juntaria o património autónomo, uma proposta minha em 2005, pensando com o Santolin e com o Air Rover, mas vocês têm uma coisa ao contrário. Lei Áurea, 1888. Antes tinham aí seres humanos que não tinham personalidade jurídica. Não é verdade? Sim. Posso interromper um minuto? Pronto, desculpem lá, eu sou um chato incrível, mas pronto, mas isto é apaixonante. É apaixonante. Mas eu posso interromper um minuto e pegar um gancho nisso que vocês estão falando? Eu acho que essa discussão da aplicabilidade ou do direito do autor do ponto de vista francês, né, privilegiando o autor, ou do copyright, né, privilegiando a obra, é uma discussão que existe há muito tempo para uniformizar no mundo todo, né? Então, por exemplo, o direito do autor nos Estados Unidos é uma situação muito diferente do Brasil. E eu quero pegar esse ponto para voltar à conversa inicial sobre a ética da inteligência artificial. Porque, por exemplo, a Alemanha é bastante avançada nessa discussão do que pode e que não pode fazer com relação a decisões da inteligência artificial. Mas não necessariamente a ética desenvolvida lá ou praticada lá vai ser a mesma que vai ser aplicada, por exemplo, na Índia, por exemplo.
Então, essa discussão do que vai das decisões a serem tomadas pela inteligência artificial, em algum momento vai ter que ser uniformizada. E essa que eu acho que é o grande debate, entendeu? Só para contribuir, eu postei aqui no chat uma notícia antiga já de que uma inteligência artificial teria recriado uma música do Nirvana, né? A gente saiu de músicas clássicas, eu estou baixando um pouco o nível aqui para falar sobre Nirvana, mas essa inteligência artificial criou a voz, a instrumentação, tudo. Então uma inteligência artificial já entrou numa discussão tripartite, porque tem a voz do autor, as ideias e falas do autor, né, que já faleceu, e a parte do instrumento. Então a coisa ganha uma proporção muito maior, né? Rodrigo, na Netflix, agora é possível ver uma série chamada Os Diários de Andy Warhol. E a série é narrada pela voz do Andy Warhol, criada por inteligência artificial. Então, veja só, assim, podemos fazer o experimento em casa hoje, é só ligar a Netflix e está lá escrito. É a cada episódio, sim. A voz foi recriada a partir... É ele lendo os próprios diários numa série. Olha que loucura isso, né? Que loucura. Tá ótimo. Bom, então vamos... Spencer, você tem comentários aí a fazer? Para depois a gente... Eu vi duas perguntas aqui. A gente teve alguns comentários e algumas perguntas aqui no chat, mas antes, claro, eu queria agradecer e parabenizar pela palestra, foi uma verdadeira aula aí. Já conheci o Dr. Sérgio dos cursos do ITS, vários cursos que bom. do ITS, então já sou fã já há muito tempo. Eu vou começar, né, pelos comentários e pelas perguntas, tem umas perguntas bem interessantes aqui. O primeiro comentário foi da Bárbara, comentando que tinha assistido já o filme da inteligência artificial, né, mencionado no início, muito bom. A Elaine comentou que adora filmes e séries de ficção científica e recomendou o filme que chama Ela, com o Joaquin Phoenix, que também é bastante envolvido aí na questão da inteligência artificial. Depois, a gente teve eu mesmo postei alguns links, Rodrigo também, Dr. Carlos também, sobre os projetos de lei, né, o 2120, 5051-2019 e o 872-2021. E também tem duas perguntas da Elaine, que acho que ela não está mais aqui, precisou sair por causa de... Ela mandou aqui no chat que tinha a aula e precisou se ausentar aqui da palestra. Mas as perguntas são assim: existiram iniciativas que resultaram em inteligências artificiais preconceituosas. Porém, se a inteligência artificial aprende e se desenvolve com base no conteúdo humano pré-existente e o mundo é homofóbico, preconceituoso e xenofóbico, o resultado era, né, na visão dela, previsível. Hoje, a construção das inteligências artificiais não dependeria, tal como uma criança, de mera programação de valores e ética num algoritmo limitador? Talvez nosso erro seja esperar que a inteligência artificial traga todas as respostas. É possível que ela apenas resolva parte das questões. No momento, existem novos projetos com resultados melhores? Essa foi a primeira pergunta dela, as duas primeiras, né? Sim, deixa eu falar um pouquinho aqui. Eu acho que o projeto que ela estava se referindo que pelo menos é o mais conhecido, né? Que é um bot criado pela IBM chamado Tai, né? Que uns anos atrás começou a atuar no Twitter e acho que em 24 horas tinha virado... assim, tinha a pior personalidade possível, né? Ela era machista, homofóbica, nazista, era horrível. Isso é reflexo do Twitter, né? Considerando que a gente está no Twitter, né? Obviamente né? Certamente como é que a gente resolve isso? Boa pergunta, né? Essa é a questão. Como é que a gente, numa sociedade, né, pegando esse exemplo, né, de que no Twitter ela se converteu nessa pessoa, entre aspas, em 24 horas, qualquer experiência no Twitter ou em qualquer outra rede social, né, leva a um resultado semelhante se as pessoas que estão lá são machistas, homofóbicas
e nazistas, ou, né, preconceituosas, ou o que quer que seja. Como é que se corrige isso? Com a consciência de que quem, né, com consciência, com diversidade, é fácil? Não é fácil. Certamente não dá para você colocar numa rede social para a inteligência artificial aprender. Isso tem que ser, a meu ver, tem que ser algo que tem que ser corrigido, né? Ela não vai poder aprender com o ser humano médio que está nessas redes sociais, porque o resultado vai ser esse, né? Acho que o pressuposto da Elaine é o pressuposto correto. A gente precisa intervir diretamente, né? Ter medidas de intervenção direta para impedir que projetos de inteligência artificial tenham o mesmo resultado fracassado, que foi esse resultado da IBM. Não tem jeito, a gente tem que intervir positivamente para que a inteligência artificial não repita esse cenário, né, de horror que a gente viu nesse caso. Acho que é isso. Perfeito. Ela fez uma outra pergunta sobre preocupação quanto à forma de registro das produções artísticas de uma inteligência artificial. Ela ficou curiosa para saber se o registro por meio de NFT não supre a necessidade do registro autoral. Não supre. Eu sei que isso pode parecer assim, um pouco frustrante, mas o NFT nada mais é do que um registro digital, né? É como se fosse um registro, um cartório, só que você faz digitalmente. O direito autoral tem um problema incontornável, mas que não é culpa do direito autoral. O problema incontornável é o seguinte: se eu registro, eu posso registrar onde for, pode ser na Biblioteca Nacional, no cartório de títulos e documentos, em NFT, o que for, uma obra, nada garante que essa obra é minha. Eu posso pego a obra do Spencer. O Spencer me mostrou uma ilustração que ele fez. Eu falei, nossa, que ilustração linda. Achei tão linda que surrupiei, botei na minha bolsa, levei para casa, digitalizei, criei um NFT, pronto. É meu? Não é meu. Assim, eu violei o direito autoral do Spencer. Na verdade, o direito autoral tem um problema insolucionável, que é eu não tenho jamais como garantir a autoria daquela obra, né? Que o autor é aquele que se apresenta como o titular do registro. Isso não tem jeito. Então, o NFT, me parece, é só mais um registro. É um registro bom, quer dizer, é um registro possível, é um registro auditável, é um bom registro, mas é um registro, como o registro na Biblioteca Nacional, na Escola Nacional de Belas Artes, no cartório. Não resolve o problema de eu posso registrar como eu posso registrar como se fosse uma obra de inteligência artificial no NFT, uma obra que o Spencer criou, que eu criei, que não foi criada por inteligência artificial, ou vice-versa. Pego uma obra criada por inteligência artificial e registro no meu nome. Então, o NFT é só um registro, ele não assegura a autenticidade da autoria, né? E esse que é o problema. Perfeito. A gente tem mais uma pergunta da Verônica, que ela fala assim: uma questão que fica para mim nessa discussão e que também seria complicada caso seja admitida a revisão das decisões de inteligência artificial por outra inteligência artificial, seria como mediar eventuais conflitos entre essas inteligências artificiais. E quem mediaria isso? Eu também acho que isso tem um limite. Assim. Eu também acho que é uma questão de dignidade humana. Coloca uma terceira inteligência artificial para mediar as duas. Para mediar as duas. E como eu disse, né, quer dizer, pelo que eu leio, assim, muita gente defende que a inteligência artificial faz bem uma coisa. Mas, gente, inteligência, por melhor que ela faça bem uma coisa, existe uma série de conhecimentos humanos muito sofisticados que são humanos. Vou dar 2 exemplos triviais, mas que eu acho que são muito claros nisso. Um de direito autoral. A nossa lei permite, tem o direito de citação de pequenos trechos de uma obra em outra. Eu tive um vídeo, eu não posto nada no Instagram, e ainda assim eu fiz um videozinho no Instagram, estava tocando uma música de fundo
coloquei, eu nem sabia que a música estava tocando, nem prestei atenção nisso, coloquei lá no Instagram, o Instagram derrubou automaticamente o meu vídeo. Era um vídeo de 20 segundos, que tocava uma música de fundo por 20 segundos. Não existe inteligência artificial hoje capaz de entender se aquilo é uma paródia ou se é um plágio. A inteligência artificial não entende se aquilo é paródia ou não. É muito difícil. Nós, humanos, conseguimos olhar para uma coisa e dizer isso é paródia, isso é plágio. A inteligência artificial não tem essa sofisticação. O que é um pequeno trecho? Se nem nós, humanos, conseguimos dizer o que é um pequeno trecho, como é que uma inteligência artificial ela vai ter um cálculo ali? Ela vai dizer, 10% é pequeno trecho. Mas 10% de quê? De um romance de 1000 páginas? 100 páginas, até eu resisto a achar que 100 páginas podem ser utilizadas livremente, mas é 10%. 10% de um soneto, o soneto tem 14 versos. É um verso e 40% do outro, né? Quer dizer, que conta é essa? Não tem como fazer essa conta. Então, esse é um problema. A inteligência artificial não vai resolver tudo, não tem como mediar tudo. Porque ela carece, a inteligência artificial, essa sofisticação que os humanos têm. E aí tem um exemplo que eu li algum tempo atrás, que era a inteligência artificial treinando o reconhecimento de foto. E a foto era o pé de uma criancinha, de um bebê, saindo da areia. Você só via o pé da criancinha, então colocaram areia na perna da criancinha e tá o pezinho da criancinha assim saindo. Qualquer pessoa olha para essa foto e imediatamente fala, é o pé de uma criança na praia. A inteligência artificial não conseguia entender o que era aquilo, porque não era simples para ela entender que aquilo era o pé de uma criança saindo da areia. Qualquer criança vai saber identificar isso. Então, a inteligência artificial pode fazer coisas muito bem, mas tem habilidades que só nós humanos conseguimos fazer. Então, esse negócio de inteligência artificial ser revista por outra inteligência artificial, que, como bem falou o Rodrigo, vai ser mediada por outra inteligência artificial, na minha opinião, tem limite. E esse limite é, como já disse muito bem o professor doutor Manuel Maceno, é o limite da dignidade humana. A dignidade humana tem... Né, minha formação vem da UERJ, uma formação em Direito Civil Constitucional, fui orientado pela professora Maria Celina Boldan de Moraes, que mudou minha vida, e sou discípulo dela, de um olhar da dignidade humana como centro do ordenamento jurídico brasileiro. O que escapa à dignidade humana tem que ser visto com olhos de desconfiança, a meu ver. É o que me parece. Beleza. Pode falar, Bárbara. Eu estava pensando, né? Queria só colocar essa questão da inteligência artificial interferir nas relações trabalhistas, né? Se isso vai trazer um prejuízo ou não para a humanidade, né? Mas aqui eu acho que não, porque eu não considero as instituições oficializadas, né, até então, né, na sociedade, que elas consigam abarcar com toda a complexidade, a riqueza das personalidades humanas, né, de todo mundo. Então, por exemplo, nós temos 1 milhão de advogados, mas as pessoas fazem a faculdade de Direito, vão para a faculdade de Direito por causa da questão financeira e de que é uma faculdade mais barata, mas dentre esses 1 milhão de advogados, tem 500 mil que têm criatividades novas e que poderiam inventar profissões novas que não são advocacia, né? Então, colocando uma inteligência artificial para fazer o trabalho esse trabalho dessa ciência já colocada, né, isso abriria espaço para criatividades humanas e iniciação de novas profissões e alteraria a sociedade por inteira, eu acho. Assim, abriria espaço para criarem-se novas ciências, novas profissões, né? Que abarcariam essa individualidade humana que não é sustentada pelas instituições atuais, eu acho. Então, eu concordo com a substituição do trabalho humano pela inteligência artificial, sabe? Bárbara, ouvindo você, eu me lembro, né, da época da escola de ter estudado a teoria malthusiana, né, que a teoria malthusiana dizia
vai todo mundo passar fome, né? Porque a população vai crescer em uma progressão geométrica e a capacidade de produzir alimentos vai ser numa progressão aritmética. Nós não vamos dar conta. E aí, claro, né, o que Malthus não previu foi a Revolução Industrial, né, que permitiu a produção de comida em escala industrial. Então, toda vez que eu ouço um argumento como o seu, eu também quero crer nisso, sabe? Que a gente ainda não está vendo a Revolução Industrial à frente, né? Eu acho que quando a gente olha... Eu me preocupo, eu acho que, em tese, é preocupante a gente automatizar tudo e ter um contingente de pessoas subempregadas ou desempregadas, sem qualificação técnica necessária para alcançar os novos empregos que vão surgir, como programador, como, né, coisas que não havia alguns anos atrás, que agora existem, né, como analista de mídias sociais, esse tipo de coisa, mas vai ser um contingente populacional que não tem essa qualificação e que não vai conseguir essa qualificação em tempo hábil, né, para conseguir esses postos de trabalho que estão surgindo. Mas quem sabe, eu sempre penso, bom, Malthus estava errado, né? Na teoria malthusiana dele, a gente deu um jeito. Eu fico torcendo também para que a gente, como sociedade, supere isso de uma maneira não dramática. Eu também tenho essa esperança, Bárbara. Agora, o ponto essencial também é que o ser humano tem alma, né? Sim, sim. Alma, já dizia Aristóteles, né? Então, somos providos de espírito. Isso nunca vai ser substituído, né? Isso não pode serSim, exatamente. substituído. E dignidade, né? E só nós temos dignidade, né? Nunca vai ser Bem, mas é possível, é pensável chegar ao ponto no qual também a máquina acorda. Não sei, e não vou pensar em literatura quando haverá umas conexões tantas quantas as sinapses de um cérebro humano. Mas aí, pensando em vocês, eu tenho mais receio para o Brasil pelo velho mundo, porque aí vocês não estão com um estado social e com uma rede de suporte. Eu concordo totalmente. Não é, porque a questão não é tecnológica, nem jurídica, a questão é política. E social. Saber, sim, se aumenta a produção, e o que é que se faz? Paga-se alguma coisa às pessoas para consumirem, porque sem consumidor não tem saída para a produção, ou exporta? Uhum. Eu estou pensando, numa área em que eu tenho trabalhado, o agronegócio brasileiro é do mais avançado do mundo, mas continua com uma lógica, e cada vez até mais, de economia de plantação. Produz para exportar, não produz para resolver problema. Sim. Ainda mais agora, né? Com o câmbio favorável. Ainda agora. Favorável para exportação. Eu tenho trabalhado, inclusive publicado, sobre questões até de smart farming. Agora, o que está aí é esse modelo de economia de plantação, que até domina neste momento o poder em Brasília. Isso pensado em contexto de inteligência artificial generalizada, eu começo pensando no H.G. Wells, quer dizer, há uns quantos que têm muito e depois os outros subhumanos. Mas isso a questão é política. Sem dúvida. E vai haver até ao ponto da tolerabilidade dos que estão por baixo. Uhum. E pelo caminho em que vocês estão, esperemos que mudem em termos moderados, agora uma posição política minha moderada, eu não vou querer estar aí. Nem eu. Mas, o doutor Manuel, pegar você o passaporte português, né, Sérgio? Com certeza. Mas, doutor Manuel, você mesmo deu um bom exemplo no grupo da Comissão de Direito Digital hoje, que o Brasil não foi signatário da Declaração sobre o Futuro da Internet, né? Não, porque não quis, ou seja, pensar aí, a Argentina e o Uruguai também, e pensamos que o governo argentino é mais ou menos de esquerda e o governo do Uruguai é mais ou menos de direita.
Mas o Brasil ficou com a Rússia, com a China, com a Índia, quer dizer, com os iliberais. Não é uma questão de BRICS, é uma questão de iliberais. Com quem tem, isso é uma questão de, vá dizer um palavrão, Weltanschauung, cosmovisão, mundivisão. E o governo brasileiro atual tem uma lógica mais próxima do Putin ou do Modi, que não da Europa ou dos Estados Unidos, ou do Canadá, ou do Uruguai ou da Argentina. Nem uma questão, ou de Cabo Verde, já agora Cabo Verde, aliás, só são signatários de língua portuguesa Portugal e Cabo Verde. O bom é que isso gera trabalho para nós advogados. Quanto mais tumulto tiver, melhor. Não vai, esse é o problema. Há uma amiga minha, a Mónica Sapucaia, do IDP de São Paulo, a coordenadora lá da graduação. Mónica fala muito na questão do chão de fábrica da advocacia, sobretudo das mulheres. Diz, bom, no estado de São Paulo há mais de 300 mil advogados. Com uma automatização sério, vão sobrar quantos para fazer os tais trabalhos altamente sofisticados que o Sérgio falou, e muito bem. Quantos são necessários? Quantos vão sobrar? Os ecos que chegam daí, inclusive de grandes escritórios e da capital, estão reduzindo o número de advogados. O advogado que fazia pesquisa de jurisprudência, o advogado que tal, o advogado que... Ou seja, e estão saindo e não estão contratando de novo. Ou quase não estão contratando. O problema é se há mais de 300... A OAB, tanto quanto eu creio, a seccional São Paulo, traga 350 mil advogados. Algo por aí. Agora, há trabalho para 50 mil? Sofisticado. Mas mesmo que haja para 50 mil, o que se faz com os outros 300 mil? Sim. Isso aí não há visual law, nem legal design, nem que valha. É que não há trabalho. Não há trabalho. Eu não tenho resposta para isto. Mas era bom que houvesse. Porque aqui há muitos colegas que vão ficar mal no sentido de talvez dê para algum exagero para, não sei, no limite servente pedreiro. Se não houver robô que faça carregar tijolo ficando mais barato e trabalhando 24 horas por dia, não tendo férias, não tendo 13º, não tendo nada. Posso fazer um comentáriozinho rapidinho? O professor Buffalo contou duas historinhas que são antagônicas, né, com relação àquela do hotel, né, professor Sérgio, da experiência. Então, eu queria fazer só uma contribuição da minha percepção sob o ponto de vista da sociedade, né. Acho que a sociedade vive um mundo altamente tecnológico, né, tão tecnológico que chega agora, por exemplo, a querer dar valor às coisas retrô, né. Então, a exemplo, já vi várias pessoas encomendando, e o preço não é barato, câmeras fotográficas daquela Polaroid, porque não quer tirar fotografia mais com o celular, porque é muito fácil, quer tirar a fotografia com a câmera Polaroid. Então, sobre esse prisma, por exemplo, eu acho que isso vai, como muito bem falou o Sérgio Branco, eu não sei como é que vai estar, como é que vão ser as coisas hoje, é de um jeito, amanhã, em 2050, vai ser uma outra cultura. Eu tenho a sensação de que quem vai conduzir essas questões é a própria sociedade, né? Então, está todo mundo numa vibe agora, digamos, dessa questão da inteligência artificial, é muito interessante, então, que a gente acenda a luz, Alexa faz isso, Alexa faz aquilo, mas, de repente, podemos cair naquela sensação de querermos não comer mais as verduras orgânicas, e queremos comer mais, por exemplo, as verduras que são feitas na roça. Não sei se eu me fiz entender, se deu para entender o que eu estou querendo dizer. Ou seja, antes
só pessoas mais pobres mandavam fazer roupas na costureira ou no alfaiate. Hoje, todos compram roupas mais baratas industrializadas. E a roupa de uma bela costureira ou um bom alfaiate custa uma fortuna. Então, essa mudança de valores, eu creio que a sociedade vai interferir bastante. Foi quando o professor falou que um hotel, todo mundo estava pedindo atendimento do robô, de repente aquilo pode virar uma coisa assim, maçante, e um hotel que é atendido só por seres humanos vai ter um diferencial porque atende por seres humanos, né? Então, eu acho que essas questões todas vão depender muito da evolução da sociedade também. Tá certo. Bom, pessoal, ô, Carol, você pode tirar uma foto nossa aí, quem puder abrir a câmera. Sérgio, tudo bem tirar uma fotinha? Claro, aqui, imagina. na nossa Prazer, comissão? claro. Então, vamos lá. Bruno, Bruna, depois tem aqui um Galaxy 10, que eu acho que é a Miriam, né? Ariela, Leandro, quem puder abrir a câmera aí para a gente tirar aquela fotinha legal. Vamos lá, pessoal, antes que todo mundo, enquanto todo mundo está aqui, né? Vai lá, Carol, avisa quando estiver pronto aí, tá? Prontinho. Obrigado, Carol. Oba, que bom. Maravilha. Bom, Sérgio, acho que hoje é isso, né, Spencer? Tem mais alguma questão aí, alguma pergunta? Acho que não, né? Não, é isso mesmo, Carlos. Só o pessoal agradecendo a palestra, né, parabenizando pela exposição, e é isso. Tá ótimo. Obrigado, Spencer. Bom, pessoal, obrigado, Sérgio, Eu mais que uma agradeço. vez por sua colaboração aqui, por aceitar o nosso convite para participar aqui dessa palestra, desse debate, dessa aula, na realidade, né? Parabéns a todos que se manifestaram também, agradecer ao Dr. Manuel, a Valéria, a Verônica, a Ana Cristina, o Spencer, o Rodrigo, todos, a Bárbara, né, que também se manifestou ali, que está aqui conosco, todos que se manifestaram, muito obrigado pela participação, pela presença, e até a próxima. Tenham todos um bom final de semana, fiquem na paz e vamos para a próxima palestra que nós estamos planejando aqui, né? Rodrigo, Ana, Spencer, vamos trocar ideia aí, Valéria, para a próxima palestra. Tá bom? Isso Um aí. abraço, Obrigado. pessoal. Bom final de Obrigado, um semana. abraço. Boa Obrigado noite, mesmo. Boa noite. Obrigado. Bom fim de Boa semana. noite, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.